No vídeo de hoje, você vai conhecer, ou conhecer melhor, a mitologia brasileira, ou melhor dizendo, a mitologia dos povos originários. Neste vídeo, trago 3 deuses da cultura tupi-guarani, e este pode ser, eventualmente, a parte 1 de várias partes, pois o panteão é gigantesco. Mas tudo isso só depende de vocês. Então, se já gostou do tema proposto, acione o protocolo LIS e bora para mais um super vídeo do canal. A mitologia tupi-guarani é um dos pilares mais profundos da cultura indígena do Brasil e da América do Sul. Ela não é apenas um conjunto de histórias antigas, mas uma forma viva de compreender o universo, a natureza e o próprio espírito humano. Para os povos tupi-guaranis, o mundo não é feito apenas de matéria, mas de energia, intenção e espírito. Cada rio, cada montanha e cada estrela possui uma força invisível que se comunica com os seres humanos. Dentro desse vasto cosmos simbólico, 3 entidades se erguem como forças primordiais: Jaci, a lua sagrada; Guaraci, o sol criador; e Tupã, o espírito do trovão e da palavra divina. Juntos, eles formam a base do equilíbrio entre o céu, a terra e todas as formas de vida. No início dos tempos, segundo os antigos pajés, tudo era apenas silêncio e escuridão. Não havia dia, nem noite, nem céu, nem chão. O universo estava adormecido, aguardando o momento de despertar. Foi então que Tupã manifestou sua voz pela primeira vez. Seu trovão ecoou no vazio, rompendo o nada e trazendo o som, o movimento e a vibração da existência. Tupã não era apenas um deus. Ele era a própria força da criação em ação, a palavra sagrada que moldava a realidade. Onde sua voz passava, o espaço se organizava e o caos se transformava em ordem. De sua energia nasceram os céus, os ventos, os mares e os rios. Mas ainda faltava luz para que a criação pudesse ser vista, reconhecida e compreendida. Então Tupã moldou Guaraci, o sol, entregando-lhe uma centelha do fogo cósmico. Quando Guaraci surgiu no firmamento, sua luz dourada revelou o mundo, as florestas verdes, os rios cintilantes, os campos e as montanhas antigas. Com seu calor, ele despertou a vida, ensinando as plantas a crescer, os animais a caminhar e os seres humanos a existir. Para os tupi-guaranis, Guaraci é o pai do dia, aquele que sustenta o ritmo do tempo, do trabalho e da sobrevivência. Sob a luz de Guaraci, os primeiros humanos aprenderam a caçar, plantar, construir aldeias e viver em harmonia com a natureza. Ele também era visto como o guardião da verdade, pois nada pode se esconder de seus olhos. A mentira, a injustiça e o desequilíbrio se desfazem quando expostos à luz do sol. Por isso, Guaraci é associado à coragem, à honra e à clareza espiritual. Mas o mundo não poderia existir apenas na luz. Era preciso também a suavidade da noite, o repouso, o sonho e o mistério. Por isso, Tupã criou Jaci, a lua. Ela nasceu do brilho prateado do céu e recebeu a missão de guardar o mundo invisível, os sentimentos, as emoções, os espíritos e os caminhos ocultos. Enquanto Guaraci governa o que é visto, Jaci governa o que é sentido. Ela caminha silenciosa pelo firmamento, iluminando os viajantes noturnos, os caçadores, os xamãs e as almas que transitam entre os mundos. Para os tupi-guaranis, Jaci é também a deusa do amor, da fertilidade e da renovação. Seus ciclos regulam as colheitas, o crescimento das plantas, o ritmo das águas e até o corpo das mulheres. Quando Jaci está cheia, diz-se que sua força espiritual atinge o auge, tornando as noites propícias para rituais, curas e revelações. Sob sua luz, os pajés afirmavam que os espíritos ancestrais se aproximavam da terra para orientar os vivos. Enquanto Guaraci e Jaci dançam no céu, alternando dia e noite, Tupã
permanece acima de todos como o grande espírito do equilíbrio. Ele se manifesta nos trovões, nos relâmpagos e nas tempestades. Quando o céu se abre em clarões e o trovão rasga as nuvens, os antigos diziam que era Tupã, falando com o mundo. Sua voz podia trazer tanto a bênção da chuva quanto o aviso de perigo. Tupã não é um deus distante. Ele está presente em cada sopro de vento, em cada árvore que balança e em cada gota de água que cai. Segundo as tradições, foi Tupã quem ensinou aos primeiros humanos as leis da vida. Ele revelou o valor da comunidade, do respeito à natureza, do equilíbrio entre o espiritual e o material. Os pajés, como mediadores entre os homens e os deuses, recebiam visões e mensagens de Tupã para orientar suas aldeias em tempos de guerra, fome ou doença. Em muitas narrativas, Guaraci e Jaci são vistos como amantes ou irmãos cósmicos, ligados por uma eterna saudade. Quando o sol se põe e a lua nasce, é como se um estivesse procurando o outro. Esse ciclo representa o equilíbrio do universo. A luz não pode existir sem a escuridão, e a razão não pode viver sem o mistério. Tupã observa essa dança eterna, garantindo que nenhum dos dois ultrapasse seus limites. Assim, a mitologia tupi-guarani ensina que o ser humano ideal é aquele que equilibra em si a força de Guaraci, a sensibilidade de Jaci e a sabedoria de Tupã. As florestas, os rios e os animais também fazem parte desse grande organismo espiritual. Nada existe sozinho. Tudo está interligado. Mesmo hoje, séculos após a colonização, esses deuses continuam vivos no imaginário brasileiro. Jaci ainda nomeia meninas. Guaraci inspira cidades e símbolos. E Tupã ecoa como o trovão, que lembra à humanidade que o sagrado ainda fala. Enquanto o sol nascer, a lua brilhar e o trovão soar, a sabedoria desses antigos espíritos continuará guiando aqueles que ainda sabem ouvir a voz da natureza. E assim, terminamos mais um vídeo. Mas me diz aí, você gostaria de ver uma parte 2 desse vídeo? E é claro, se tiver um relato sobrenatural que queira que eu traga para o canal, mande para o e-mail da tela. Eu vou ficando por aqui, falou e fui!